Olá, sou Tulianini, empreendedor e especialista na área de fintech de meio de pagamento. Hoje o nosso bate-papo do Memória Cash Podcast é com nada mais, nada menos do que a Mônica Hauck. É uma pessoa que se tornou referência na área de recursos humanos, é empreendedora da Solids, e nós vamos tratar sobre um tema muito sério e importante para o momento que nós estamos vivendo hoje, que é sobre os desafios de gestão de pessoas em empresas de alta tecnologia e empresas de inovação. Mônica, muito obrigado pela presença, né? Aceitar o convite. Nós somos colegas da Endeavor, né? Num grupo da Endeavor. É um grupo fantástico, né? Exatamente. A Endeavor. E é um prazer te rever aqui nesse bate-papo nosso. O prazer é todo meu. Muito bom estar aqui e com um assunto tão relevante, né? Muito relevante. Mônica, muita gente já te conhece, a maioria das pessoas que vão nos ouvir, que o canal ele é muito específico para o público de tecnologia e fintech, mas podia falar um pouco da sua trajetória, por que surgiu a Solids, o que te impulsionou, os desafios enfrentados e o momento hoje seu e da Solids. Legal. Eu fundei a Solids, né? Sou CEO fundadora, e a Solids desenvolve tecnologia para gestão de pessoas. E a gente foca muito nas pequenas e médias empresas, né? E o que a gente observou ao longo dessa trajetória? Que o Brasil perde muito dinheiro com rotatividade e as empresas também, né? A gente tem uma das maiores rotatividades do mundo, uma baixíssima produtividade, e aí a gente entrou exatamente para ajudar nesse ponto, aumentar a produtividade e reduzir rotatividade nas empresas. E a gente tem feito isso, são mais de 35 mil clientes e a gente tem feito isso, assim... A nossa missão é como fazer com que a gestão de pessoas deixe as empresas mais fortes e mais competitivas, né? Porque muitas vezes a diferença entre uma pessoa abrir ou fechar a porta da sua empresa está na gestão de pessoas. E muitas vezes o empreendedor nem sabe disso, né? Ele tem esse sentimento de que ele precisa das pessoas, mas ele não tem uma estrutura, né? Ele não tem uma jornada eficiente de gestão de pessoas. E é exatamente isso que a gente faz. Então, a gente entra na empresa com tecnologia e a partir do momento que as empresas começam a usar a nossa tecnologia, ela começa também a implantar um sistema eficiente de gestão. E aí o resultado vem. Legal. Lá na Infoci nós somos clientes da Solids, né? E eu acho assim, pela minha experiência, né, com ferramentas de RH, é interessante que a ferramenta acaba impulsionando o desenvolvimento também do setor e das lideranças para que consigam utilizar a ferramenta e sentir o impacto dela no time, né? Então, foi bem interessante a parte de clima, né? Muito bem controlado, muito bem pontuado ali para o que a gente precisa fazer e tudo mais. Porque muitas vezes o líder, assim, o pessoal associa muito gestão de pessoas ao RH, né? Mas a menor parte do trabalho de gestão de pessoas numa empresa é do RH. A grande parte está disseminada na liderança. Todo líder é um gestor de pessoas. E muitas vezes esse líder, que às vezes é um líder técnico, ele é um líder de tecnologia, ele é um líder financeiro, ele entende de Excel, ele entende de código, mas quando o assunto é gente... Aí tem um gap importante. Então, a gente entra também, assim, a gente desenhou a tecnologia para ela ser amigável, não só para o RH, mas também para todos os líderes, né? E dentro do algoritmo, a gente fez questão de colocar dados que são dados comportamentais, né? Que fazem com que os líderes entendam profundamente quem é o ser humano que está trabalhando ali naquela empresa. Então, isso ajuda toda a liderança, né? Então, não interessa um líder de marketing, de tecnologia, de produto, né? A ferramenta ela foi desenhada para ajudar todo gestor de pessoas, especialmente os que não se acham bons em gestão de pessoas. Eu li um livro uma vez que fala assim, gestão de pessoas não é com RH. Não é, né? Não é. E lá mostra... E aí tem uma diferença também, né, Mônica? De líder e gestor, né? Então tem a pessoa que é um muito bom gestor, mas é um péssimo líder. Tem uns que são bons líderes, mas também não conseguem entender ali muito de gestão. O ideal é que você tivesse os dois, né? Mônica, é o seguinte, empresa de tecnologia, né? Geração muito jovem, às vezes baixa maturidade, pouca experiência de mercado. Eu estava brincando outra vez com alguns outros colegas que a geração hoje ela acabou de formar, ela entrou na empresa e já quer assumir cargo de diretoria, né?
e nem esquentou a cadeira ainda para entender o que é uma diretoria, uma gerência, gestão da área, já quer ir para essa parte. É claro também que as ferramentas hoje do mercado pedem que as coisas aconteçam muito rápido, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Mas como gerir essa turma, né? E às vezes a gestão dessa turma é complicado porque às vezes o fundador de uma startup, o fundador de uma fintech é uma pessoa muito jovem. E aí a gente vê a mortalidade, às vezes, de startups e tal, tudo mais, tá por falta não da inovação tecnológica, mas na hora que ela tem que começar a criar um time e ir para sair do playground. Na hora de escalar a gente, né? Na hora de sair do playground, acabou a brincadeira agora, se acabou o PPT, agora a gente vai ter que conversar com gente grande, aí o negócio complica. Escalar banco é fácil, né? Agora escalar a gente... Escalar a gente é difícil. Como você vê o cenário hoje, Mônica? Pela sua experiência, 35 mil clientes, então tem uma informação muito grande. Como você vê esse desafio hoje? Acho que a gente tem que pensar sob uma perspectiva macro, né? O que a gente sabe ao longo da história? Que sempre uma geração vai incomodar a outra, né? Então, isso é fato. Sempre ao longo da história você tem um estranhamento de uma geração em relação à outra. O que é novo? É que agora você tem 4 gerações no mesmo ambiente de trabalho, porque a gente resolveu viver mais. Então, você tem baby boomers, você tem X, você tem millennial e você tem Z entrando. São 4 gerações. Pensa na zona que isso vai virar. É isso aí. E aí você tem pessoas que foram forjadas no pós-guerra e você tem a geração de tecnologia que foi forjada no pleno emprego, como se nunca fosse faltar trabalho para dev no mundo. Né? E aí você vê pro cara que saiu da Segunda Guerra, que é aquele cara que tá feliz por estar vivo, que não se importa de dar tudo de si, para uma geração que foi forjada em plena abundância, no caso de profissionais de tecnologia, no pleno emprego. É muito diferente. É muito diferente. E elas estão se conversando. E, assim, são visões de mundo muito antagônicas. E óbvio que é muito lindo a gente falar assim, que bom, todas as visões de mundo ao mesmo tempo. Mas isso é caótico. Na prática, isso é caótico. Então, você tem que ter um olhar muito apurado em cima disso. Porque se você não fizer uma boa gestão, não vai dar certo. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essas 4 gerações, elas vão ter visões diferentes sobre o que é trabalho, sobre o que é ética de trabalho, sobre o que é esforço, sobre o que é recompensa. Né? E você tem que saber gerir e entender o valor de cada um. E, às vezes, sua estratégia de gestão de pessoas vai ser reduzir o percentual da população de uma geração e aumentar de outra. A gente faz isso na Solids. Né? A gente vai controlando e fazendo gestão por geração também. Então, tem hora que o nosso critério de contratação é a idade. A gente dá preferência para um grupo de idades, porque eu estou ali fazendo balanceamento. É legal. Né? Isso é intencional. Isso não é uma causa, isso é intencional. Isso é gestão. Foi a primeira vez que eu vejo essa estratégia. Interessante. Depois eu vou contar mais, mas só para concluir o raciocínio. Então, primeiro você tem essa questão das diferentes gerações. E a segunda questão, você tem mais a tecnologia em si. Qual que é o cenário? Aí você tem a ver com taxa de juros americana. O dinheiro ficou barato. Você tem toda uma geração não só de profissionais de tecnologia que foram forjados num ambiente onde você tinha muito dinheiro no mercado, onde muitas empresas conseguiram captar com custo baixo. E aí você tem toda uma geração, uma leva de startups nascendo num cenário onde você tem devs em pleno emprego, empreendedores abrindo e montando suas empresas com dinheiro barato. Então, parecia que o dinheiro era infinito, então nunca se falou em eficiência. E quando você não fala de eficiência, você fala só de crescimento, quando você junta com uma geração que foi forjada no pleno emprego, você não vai falar de desempenho. Porque senão o pessoal vai ficar incomodado e não vai querer trabalhar para você. E essa é a tempestade perfeita. Porque agora o dinheiro ficou caro, a maré está baixa. Mundialmente, né? Você tem inteligência artificial fazendo o que antes um dev fazia e todo mundo vai ter que conversar sobre desempenho. E como que você lida com uma geração que nunca foi treinada para isso? Como é que você lida com uma geração que nunca foi forjada dizendo que você tem bônus nas empresas, mas você também tem ônus? Coisas que para um X, para um boomer, é o óbvio.
mas não é óbvio para quem não foi forjado assim. Então, a gente precisa passar agora por um momento de educação e de realinhamento, né? A gente tem que passar por um processo de educação. Porque eu acho assim que, de certa forma, os empreendedores, né, que já passaram, que não começaram agora, até que ponto também a gente não fez parte disso? Né? Porque eu já cheguei a ter 200 vagas abertas no mês. Nossa. E aí você vai contratando. Né? Você não tem nem tempo de respirar, né? E durante muitos anos foi assim que o mercado se comportou. Você pediu um teste para um dev, ele ficava ofendido e não te respondia mais. Tem gente que faz isso até hoje. Não é legal fazer um teste no processo seletivo. Não gosto de teste. Isso diz sobre uma geração. Isso diz sobre como funcionam as coisas. Agora, tudo na vida é oferta e procura. Então, demanda e agora você vai ter um ajuste, né? Esse ajuste, ele impacta em como um gestor, como um empreendedor de tecnologia vai ter que lidar com eficiência e com seus resultados, mas isso impacta também no time. Qual é a entrega esperada? Então, você sai de um ambiente onde você não pode falar de desempenho, e aí é claro que eu estou generalizando, mas de certa forma, isso aconteceu em muitas startups. Para que falar de desempenho? Para que falar de cobrança? Só que agora a realidade é outra. Né? Se você não tiver uma empresa eficiente, se você não tiver uma empresa que gera resultado, que gera caixa, você não vai conseguir captar. Ou você vai captar em condições muito ruins. Então, agora, isso impacta na gestão de pessoas. Então, a forma de se fazer gestão de pessoas, ela muda. E esse ajuste, ele é necessário. A gente precisa... Então, a gestão de pessoas não é uma coisa estática. Eu não posso pegar um livro dos anos 80 e aplicar hoje. Eu tenho que ver o contexto. Né? Quem é a minha população? Em que contexto essa população foi formada? Né? E também ter esse olhar também Porque é difícil, às vezes, para quem foi forjado numa geração, acha muito absurdo, né? Então, eu vejo muita reclamação da galera mais raiz. Fala, essa juventude aí, esses meninos não querem. Mas não é que eles não querem. É porque eles foram forjados numa outra perspectiva. Então, você tem que fazer um trabalho de colocar essa geração que é nova e, consequentemente, moldável, né? Você consegue conduzir, e cultura é o que faz você moldar as pessoas de acordo com o caminho que você precisa seguir. Então, eu acho um barato isso. É caótico, mas é super divertido, porque você consegue fazer um alinhamento de expectativas com pessoas que têm visão, que viveram em contextos completamente diferentes. Né? E tá na hora da gente olhar especialmente para os que entraram, os que foram forjados nesse ambiente de abundância. Porque a abundância acabou. E tem que tá entrando agora ainda, né? E outros... E assim, é cíclico, tá? Isso daqui a pouco volta, depois cai de novo. Não tem nada de anormal. É o que sempre foi. Mas é que você fica ali 10 anos no ambiente e você acha que 10 anos é o que sempre foi a vida toda. E não é assim. Por isso que é bom você sempre fazer um recorte ao longo do tempo. E entender os tempos, os movimentos... E ter essa flexibilidade de fazer a gestão de pessoas adequada aos tempos. Né? Então, hoje, a gestão de pessoas de uma empresa de tecnologia, ela tem que caminhar de olho na taxa de juros americana. Como é que essa operação se financia? Como é que eu vou... Qual que é a entrega esperada? Qual que é a performance esperada para que eu consiga levar o meu negócio? Porque dependendo, se eu tenho um padrão de performance X, eu vou precisar captar em 1 ano. Mas se eu tenho um padrão Y, talvez eu precise captar só 2 anos. Isso vai fazer toda a diferença no meu negócio. Então, a gestão de pessoas ela tem que estar casada com as necessidades financeiras, especialmente de empresas de tecnologia. Então, a gente tem que o tempo todo estar fazendo essa leitura do micro para o macro, do macro para o micro. É um mega desafio, e eu escutando você falar... Mônica, é um tema também que sempre está na mesa, formação de liderança. Então, e eu sinto que, acho que
por estar acostumado, essa geração está forjada com uma proteção muito grande, muitos não querem ser líderes e não têm condição de liderar. Então, falta liderança de qualidade também nas empresas. Olha o caos que está para acontecer na minha visão. Então, eu estou fazendo mentoria para algumas fintechs. O Banco Central, ele começou em 2013, não exigindo muita coisa, quando ele criou a circular ali que permitiu a entrada dos fintechs, e ele foi aumentando o peso da mão, aumentando. Agora, as fintechs que entraram em 2020 como participante indireta do Pix, elas não precisavam ser autorizadas do Banco Central. Agora, a partir de 2026, a maioria delas vão precisar. Obrigatoriedade. E entender o Banco Central não é um desafio fácil. Não é trivial. Né? Não é trivial. É o órgão regulador mais pesado, e tem que ser, né? E nada mais, nada menos que cerca de 600 fintechs estão nesse quadrado. Muitos estão falando assim, vou jogar a toalha. Para te falar, a maioria, né? Não quero entrar nesse game. Isso me mostra uma realidade do que você falou agora. Uma geração que não está acostumada a desafios para jogar jogo de gente grande, né? E por ter vivido talvez momentos muito prósperos, né? 2021 a gente teve um boom de captação e depois o negócio sumiu. Então hoje se fala assim, investidor com a Selic quase 15%, né? Aqui no Brasil, cara, o investidor tá pondo... Você tem que ser muito bom para valer a pena, né? Tem que ser muito bom para valer a pena. E mais do que isso, né? Você tem que já estar com algo bem sólido, fazer a casadinha com sólidos, para que a pessoa fique inspirada e falar assim, cara, eu quero sentar na mesa com esse cara e a gente desenvolver alguma coisa juntos. Então, voltando à parte de liderança, você vê também essa questão de liderança, você tem percebido uma dificuldade do mercado em criar líderes com essa vocação de realmente fazer uma coisa acontecer? Olha, eu escuto às vezes, esses dias até eu estava vendo um artigo falando sobre isso. Essa geração não quer ser líder. Eu admiro muito isso. Sabe por quê? Porque liderança não é para todo mundo. Isso. Não é para todo mundo. Eu prefiro uma pessoa que tenha consciência e fala, liderar não é para mim, e aí eu construo uma carreira de especialista para ela, que uma pessoa que enxerga que a única forma de crescer na carreira é sendo líder. E aí eu perco um excelente técnico e ganho um péssimo líder. Então, a primeira coisa, mas aí a gente tem que identificar, porque tem as pessoas que não querem ser líderes por consciência, porque elas são técnicas, isso é legal. Uhum. E tem as pessoas que não querem ser líder porque veem na liderança esforço. É um problema? Mas eu prefiro isso. Uhum. Porque na vida real, liderar é sacrifício. O bom líder, ele abre mão de muita coisa. Ele faz o que ninguém faz. Uhum. Ele tem que trabalhar sozinho, ele toma decisão difícil. Ele é o que dá não quando todo mundo quer ouvir um sim. Uhum. Ele é a pessoa que muitas vezes se isola para fazer o que às vezes ninguém entende. Lá na frente que as pessoas vão entender. Existe uma solidão na liderança. Uhum. Existe um custo emocional na liderança. Então eu prefiro que as pessoas entrem conscientes disso ou que elas nem entrem. Sabe? Então essa questão da liderança, ela é importante. Agora, só que a gente tem uma situação prática. Eu preciso de líderes na minha empresa. Uhum. Se todo mundo falar não, como é que eu preencho isso? Aí vem a questão de liderança. Aí eu adoro fazer. Uma das coisas que mais me dá prazer é formar líder. É bem bacana. Que é essa questão de você enxergar uma pessoa e começar a lidar com essa pessoa não pelo que ela é hoje, mas pelo que ela pode ser. Uhum. Então hoje eu encontro com... E aí a Solids... Tem muita gente hoje, tem muito líder, mas eu sempre faço esforço de estar o mais próximo possível e fazer com que aquele líder que às vezes é inexperiente, que está começando a vida como todo mundo começou na vida, mas começar a fazer um trabalho de formação para ser o líder que eu quero que ele seja no futuro. Então, eu acho que liderança tem a ver com vocação. Uhum. Liderança tem a ver com
Você está disposto a servir e a se privar de algumas coisas? Liderança tem que passar longe de aumento salarial. Isso tem que ser um efeito colateral. Então, o líder que tem que entrar para a sua companhia, ele tem que estar disposto a pagar o preço. O problema é que lembra que eu falei que a gente estava no pleno emprego? Lembra que eu falei que a gente estava com centenas de vagas? Em algum momento, as empresas de tecnologia perderam a coragem de falar a verdade. E aí, para atrair os talentos, para preencher as vagas rapidamente, criou-se um mundo fantasioso onde tudo é bom, tudo é perfeito. Como é que você vira para um menino, né, que tem lá sua vida garantida, está no pleno emprego, e fala assim, ó, você tem que entrar para uma cadeira onde você vai ser sozinho, onde você vai falar não quando todo mundo quer falar sim. As pessoas não vão te entender. As pessoas, você vai se sentir a pior pessoa do mundo, porque você vai ter que contrariar. Como é que você fala para uma pessoa dessa? Não dá para falar. Você não fala. Mas esse é o problema, você tem que falar. Porque se essa pessoa tem vocação, ela vai topar. E isso é uma coisa que a gente sempre faz. Na Solis, a gente tem uma das nossas etapas no processo seletivo, chama políticas de malefícios. E liderança, especialmente, eu sempre gosto de conversar com os líderes que estão entrando. E aí eu dou real. Eu sabia que você vai sofrer? Sabia que nem todo dia você vai estar motivado? Você sabia que vão ter dias difíceis aqui? Você sabia que todo mundo pode ficar mal, mas você tem que estar bem porque você é o líder? Tem gente que arregala o olho. E tem gente que volta no dia seguinte. Mas esse alinhamento de expectativa, ele é importante. Ele precisa acontecer. Então, eu acho que a melhor forma de lidar com essa geração é sendo transparente. Mas, e sem esse olhar de eu contra eles. Ou eu... Porque, assim... As pessoas são frutos do tempo que elas vivem, isso é absolutamente normal. Não tem nada de errado com essa geração. Só que essa geração vai passar pelo mesmo processo que todas as gerações passaram, que é de alinhamento com a própria realidade. Né? E tem essa coisa assim, que é natural do amadurecimento. Todo sênior começou como júnior. Esse processo é absolutamente natural. Agora, a gente precisa desenvolver essa capacidade nas empresas de desenvolver as pessoas. Só que desenvolver as pessoas sob as premissas corretas. Porque sabe o que aconteceu no mercado de tecnologia? Bum, todo mundo crescendo, todo mundo precisando contratar. E aí aquela pessoa que não tinha a menor condição de ser um líder júnior, ela era contratada como líder sênior. Só que chega uma hora, a realidade bate na porta. E esse menino júnior vai fazer uma besteira numa cadeira de sênior. Em algum momento, ele compactou com isso, mas você também. Então, essa culpa é compartilhada. E não é fácil limpar essa... história, não. Não é. Difícil. Na Solis, a gente passou por alguns momentos no auge, né, quando o mercado estava muito aquecido. Em alguns momentos, a gente até ganhou uma fama não tão boa, porque, assim, a gente optou por não entrar no jogo. E, em alguns momentos, nós não fomos a marca empregadora mais competitiva, porque a gente falava de performance, quando ninguém falava de performance. A gente cobrava resultados, quando ninguém cobrava resultado. E então, assim, a gente preferiu caminhar numa premissa que a gente entendia que era correta e não ser a melhor opção, né? E aí era difícil, porque o meu time de recrutamento falava assim, Mônica, 200 vagas abertas. Como é que eu vou fazer a política de malefício? A política de malefício na Solis, a gente abre o capô e a gente fala todos os problemas da empresa. Tem gente que não volta no dia seguinte. Que legal, que legal. Pensa, para um recrutador, no pleno emprego, antes dele falar todas as políticas de benefícios da Solis, que são ótimas, eu falei, você não vai falar da política de benefício sem antes falar da de malefício. E aí a gente abre o capô. Fala, olha, essa dificuldade que você vai ter, nisso nós não somos bons, a gente está com esse problema. Tem gente que não volta no dia seguinte. Isso é muito Graças bom, porque é a cultura, Deus. Né, Mônica? Olha só, você está falando de uma coisa que é importantíssima também na empresa, que é a cultura. Exato. Tem empresas que preferem adotar uma cultura de não ser transparente, de contar uma historinha e começar a esconder os problemas debaixo do tapete. As pessoas no ambiente, elas acostumam com isso e viram uma prática e uma doença que não é incurável. Vira um jogo de faz de contas. Vira um jogo de faz de contas.
Agora, na entrevista de emprego ali, de já falar dos problemas, para mim também é a primeira vez que eu escuto e eu achei interessante. Isso foi meio polêmico, inovador. O pessoal falou, mas Mônica, nós não vamos ter candidato. Eu falei, eu prefiro a cadeira vazia do que a cadeira preenchida com uma pessoa iludida. E essa parte de liderança, até eu toquei nela, que a gente, lá na Enforce, a gente ia passar por um desafio muito grande. E eu falei assim, cara, a primeira coisa que tem que fazer é preparar as lideranças. Ficamos um ano e meio preparando liderança. E hoje eu olho para as pessoas que formaram, que tiveram essa parte de liderança, desenvolveram, né, como líderes. Eu sinto até orgulho de como elas evoluíram não só para a empresa, mas para a vida. Porque algumas delas ver isso, né? não estão na empresa mais. Elas estão desenvolvendo outras coisas e assim, voando. Eu falo, cara, que legal. E Túlio, sabe o que eu acho? Daqui uns anos vai ser uma das coisas que você mais vai sentir orgulho. Porque isso é legado. Formar a gente é legado. É legado. Assim, você para em algum momento, eu, Mônica, eu vou parar, mas as pessoas que eu formei vão continuar. Você expande o seu legado. Que é pra vida. É pra vida. É pra vida e as coisas retornam, né? O que você joga no mundo acaba retornando pra você e o negócio, o ciclo vai rodando. E a gente passou por desafios, Mônica, muito complicados e incrível. Como o time, ele, sem nenhum... E eu peguei aquele livro, O Lado Difícil, Situações Difíceis, né? Abri a reunião com os líderes da manhã e falei, pessoal, é isso aqui, ó. E peguei todos os podres também, igual você falou, e joguei, tá aqui, esse é o problema que nós vamos enfrentar agora. Então, ou nós vamos passar por ele, ou nós vamos vencer ele aqui agora. Não vai ser fácil. Então, não tem, o desafio vai ser maior, vai ter que trabalhar mais tempo, não tem aumento, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter aquilo, vai ter um monte de coisa. E legal que a gente passou por esse desafio com essas pessoas. Só uma pergunta. As pessoas aguentaram? Elas ficaram? Ficaram. Então... Ficaram, conseguimos ainda a certificação do GPTW. Agora, quando a empresa mudou a cultura, né, as pessoas sentiram e aí perde-se também um propósito e elas ficam assim, sem saber, igual formiga no formigueiro, quando você espanta ali, elas ficam sem saber para onde vai. Sim. Acontece isso também, né? Hoje, nas empresas ainda de tecnologia, é muito fácil isso acontecer, né? Eu sei que não tem receita de bolo. Queria que tivesse. Também. A gente queria que tivesse quando a gente nascesse, né? A gente já saísse um manual, inclusive, de como essa criança vai ser a vida inteira. Exato. Mas, Mônica, não tem uma receita de bolo. Mas hoje, para o empreendedor, para o profissional que está ouvindo a gente aqui, que já passamos por algumas experiências, somos lá na Singularity, Endeavor e etc. e tal, a gente já apanhamos muito, né? Mas essa geração que não apanhou ainda, né? Se você se sentasse com um cara agora e falar assim, cara, eu estou indo para uma empresa, sendo um cargo de liderança ou não, ou sendo líder, ou sendo empreendedor. Qual que é a postura que você fala assim, cara, o que você indicaria para ele para falar assim, cara, não vai para esse caminho, vai para esse... se tivesse a oportunidade de mudar a vida das pessoas numa palavra, o que você trocaria com ela? Fuja da necessidade de ter o tempo todo sensação de prazer. Não tenha medo da dor. Porque eu acho que e aí isso é pra vida, né? Nem todos os dias são felizes. Fantástico. Nem todos os dias a gente levanta motivado. Fantástico. Aliás, motivado ou não, levanta da cama e vai trabalhar. Porque a recompensa vem, não daquilo que você sente naquele momento, mas a recompensa vem desse hábito sem graça e irritante que é todos os dias você levanta da cama e vai trabalhar e fazer o que tem que ser feito. Eu acho que quando você começa... E outra coisa, não espere resultado imediato. Porque as coisas que mais valem a pena, você não sente no curto prazo. Existe uma coisa chamada lei da semeadura. Você planta para colher lá na frente. Então, ainda que você hoje, seu dia de hoje, ele não esteja na situação ideal que você quer, né? Você está no início da carreira, você vai ser contrariado, você não vai ser bom o suficiente. Isso tudo está te forjando para quem você vai ser lá na frente. Menos foco no presente, mais foco no médio prazo. Porque quando você pisca, o médio prazo chega. Só que o médio prazo, ele é todo o resultado da sua postura no curto. No hoje, né? No hoje. Então, o ponto é, se hoje você não está aberto
a passar por privação para se esforçar mais. E aí é papo da minha geração. Se você não está aberto, enquanto você é novo, tem saúde, né? Se você não faz essa leitura da vida, da sua própria condição física, né? Se você não se esforça, se você não se expõe a situações novas, enquanto você é jovem e está começando, quando você piscar, você vai ter mais de 40 anos. Isso. E que tipo de profissional você vai ser? Você vai ser o profissional que foi forjado e que ganhou musculatura, ou lá aos 40, 50 anos, você vai ter que se submeter a situações que você deveria ter submetido aos 20. Eu acho que pensar no futuro ajuda muito. Né? Porque a vida ela tem ciclos, ela tem fases. Né? E agora, uma coisa que é super legal, assim, e na minha experiência disso, quando você, enquanto líder, tem uma relação honesta, transparente e tem uma boa comunicação com as pessoas respeitam e elas compram e elas aceitam. Então, eu escuto muitas vezes as pessoas falando assim, essa geração não quer pegar pesado, essa geração não quer se esforçar. Mas quando a gente senta e mostra algumas coisas e explica, eu vejo muitos tão dedicados, tão com brilho no olho. Então, assim, será que o nosso problema não está na comunicação? Na nossa postura também, né? Será que... De querer também criar uma proteção que não deve ser... Porque, pensa como líder, você pegou o livro e começou a citar, falar coisas difíceis. Eu tenho certeza que deu um medinho. Ai, meu Deus, esse pessoal não vai ficar... Porque como líder a gente faz isso. É difícil dar más notícias, fazer a pessoa passar por situações difíceis. Só que a minha experiência diz que quanto mais você é claro com as pessoas, transparente, e mais você diz o que vai acontecer, mais as pessoas se preparam para isso e mais fortes elas ficam. Então, acho que uma comunicação transparente, honesta, sobre todas as coisas, né? Também não é só... ela ajuda as pessoas a se prepararem, a se fortalecerem. Mas respondendo objetivamente sua pergunta, assim, o que eu acho, o conselho que eu daria era isso. Cara, dependendo da sua idade, dependendo do seu estado civil, porque a vida tem ciclos, né? Então, eu plantei muito no momento que eu era mais nova, que eu não tinha filhos. Então, muitas coisas que eu plantei lá atrás me fizeram colher lá na frente. E a pergunta é, o que você está plantando? Com que intensidade que você está plantando? Porque o mundo muda muito rápido. Estabilidade não existe. Não existe. A zona de conforto é o pior lugar que tem. Não é só essa geração que não está pronta. Qualquer geração não está pronta. Porque amanhã vai vir uma variável que eu não conhecia e que eu não controlo e ela vai me atingir na cabeça. Uma pandemia, uma coisa na família. É guerra, vida, é pandemia, é qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Fato é, ninguém está preparado. A única coisa que você pode fazer é desenvolver sua musculatura para o novo, para o imponderável, para aquilo que você não controla. Então, a única coisa que você pode fazer é desenvolva a musculatura para aquilo que você não sabe o que é e para aquilo que você não vai conseguir controlar. Porque estabilidade, previsibilidade não existe. Eu gosto muito do exemplo que o esporte nos dá para vencer esse tipo de desafio e essa colocação sua. Eu estava, para entrar na minha aula de judô, e estava vendo um treino dos meninos lá do Minas, da equipe do Minas. E assim, cara, os caras ralando pra caramba no tatame, e aí o sensei lá, o professor, chega para eles e fala o seguinte, hoje vocês treinaram 2h30. Eu quis treinar vocês pra exaustão. Porque ganhar uma batalha com a barriga cheia, com energia, é fácil. Mas ganhar uma batalha sofrendo é difícil. Eu quero que vocês entendam isso. Que vocês precisam estar preparados para ganhar a batalha no momento que vocês estejam mais fracos. É isso. Né? Então, aquilo ali, eu falei assim, cara, eu até levei isso para dentro da empresa. Eu falei assim, cara, que é isso? O que eu estou vendo aqui agora? Né? E é justamente o que você falou, a gente tem que estar preparado para batalhas, não com a gente com conforto, que ali é fácil, né? Mas até quando você falou assim, Túlio, acho que isso foi doloroso você falar para eles os momentos difíceis. Mas sabe que não, sabe por quê? Sabe quando o dente está doendo, você até arranca o dente para tirar aquela dor? Para ficar livre. Então você pega e fala. Verdade. Então acho que as pessoas têm que chegar naquele ponto de sentir o seguinte, cara, se eu não fizer isso, a dor vai vir forte. E eu vou ter que fazer
por uma obrigação, não por eu ter uma escolha, né? E tem um agravante também, que é cultural. Cada país tem uma cultura e cada cultura reflete na comunicação e na forma de se expressar e na linguagem. A linguagem latina e brasileira, ela não é direta. Ela faz curva. Muita. E mineiro ainda. Mineiro, pior ainda. O mineiro, ele ainda consegue ser muito mais indireto do que nos outros estados. Do que alguns estados. Então, você como gestor também tem que ficar atento a essa cultura macro e o quão isso te influencia. Porque em algumas culturas, você fala não. E a pessoa assim, entendi. Não, ok. Em determinadas culturas, quando você fala um não direto, você está ofendendo a pessoa. Tem uma carga negativa. Então, você tem que desenvolver uma cultura onde, óbvio, a gente não é alienado à cultura que a gente está inserido, né? Do dia para a noite isso não desaparece. Mas você tem que, na cultura empresarial, colocar alguns elementos onde você dilui um pouco essa linguagem direta. Então, não tem que começar a ser uma coisa mais bem-vinda, um feedback direto, conversas difíceis, coisas que culturalmente nós não estamos preparados. Porque qual que é o problema de você estar numa cultura, que é numa cultura indireta e muito relacional? A pessoa, ela evita conversas difíceis porque ela acha que ela tem, para ser um bom líder, ela precisa ser popular. E aí ela confunde liderança com concurso de popularidade. E aí vem a pesquisa de liderança, ela começa a... Porque culturalmente é isso que nós aprendemos. Mas como gestores de pessoas, a gente tem que isolar um pouco isso, né? E começar a entender que colocar elementos que não são elementos nossos na empresa pode ser uma ótima receita de sucesso para você aumentar a produtividade, melhorar a comunicação, ter uma via mais direta. E ainda falando em questão da geração e do que a gente precisa desenvolver, também evitar os extremos, né? Porque, por exemplo, para a minha geração, é fácil falar de sacrifício. Né? Quem me formou foi um baby boomer que tinha acabado de sair de uma guerra. Então, é fácil para a minha geração, né? Mas talvez seja difícil enxergar o que minha filha entrou já no mercado de trabalho, né? Já é empreendedora, foi empreender com 15 anos de idade. Que legal. E ela me ensina muito. Tem muitas coisas que eu olho com ela, graças a ela, eu aprendi também a relaxar um pouco mais. Eu aprendi também a ver algumas coisas que eu não conseguia enxergar em relação à própria vida, a forma como eu encaro o trabalho, eu aprendo com ela. Então, também você ter essa capacidade de evitar os extremos daquilo que te influencia. Todo mundo, existem várias influências. Seja da cultura de um país, seja da geração que você nasceu, seja da sua família. Você está o tempo todo sendo influenciado por vários fatores. Mas quanto antes você identificar o que te influencia e ir falando assim, não, isso aqui eu vou absorver, isso aqui eu vou modificar, você vai construindo uma cultura muito bacana. Né? Então, uma empresa de tecnologia, ela é influenciada, a cultura de uma empresa, pelo país que ela está inserida, muitas vezes pelo Estado, pelo fundador. Dependendo da criação que esse fundador teve, dependendo da bagagem que ele trouxe, ele vai colocar ali uma cultura. E também, e aí as pessoas vão entrando, e à medida que as pessoas vão entrando, elas também vão influenciando o ambiente. Então, o gestor de pessoas, ele tem que ter essa visão também de cultura, e cultura é igual um caldeirão, assim, que você vai tirando coisa, você põe sal, você vai mexendo, porque cultura, ela não deve ser estática, ela muda o tempo todo. Principalmente com organizações que têm culturas de diferentes estados, regiões, países. A gente vivencia muito isso, principalmente tecnologia. E é por isso que você precisa criar um elemento comum. E o elemento comum chama cultura da empresa. Então, por exemplo, na Solids somos quase 1.000 pessoas, tem gente de todo o Brasil trabalhando, mas tem uma cultura que é da Solids. Que tanto a pessoa que está lá no Rio Grande do Sul, quanto a pessoa que está lá no Nordeste e a galera de BH, está todo mundo debaixo da mesma diretriz, da mesma influência. É esse denominador comum chamado cultura que vai fazer com que as pessoas caminhem na mesma direção. É essa cultura da Solids que vai dizer como que as pessoas se comunicam no dia a dia. Ah, vou ser mais direto, vou ser menos direto. E isso, é claro, né, que quem vem de uma cultura diferente, no primeiro momento, né, causa algum estranhamento, mas aos poucos as pessoas vão passando por um processo de aculturação e elas vão
se identificando e vão começando a ter a mesma linguagem, o mesmo comportamento, né? E é por isso que a cultura em empresa de tecnologia talvez seja um dos instrumentos mais poderosos de gestão. Agora, você, como CEO da empresa, podemos dizer que você é a guardiã da cultura, né? Sim. Então, a Solids também tem a cara da Mônica, né? As pessoas, então, o que você compartilha de conteúdo, como você se posiciona, também é a cara, e a pessoa cria ali um corpo, a empresa cria um corpo cultural. Isso. Tudo bem mudar a cultura, né? Mas imagina daqui a pouco, quando a Mônica tiver 94 anos, quiser aposentar igual o Buffett aposentou com 94 anos, a cultura vai ser de uma pessoa diferente, né? Você já pensou nisso? Como preparar a liderança para que tenha uma cultura que leve a empresa para continuar sendo próspera? É que a cultura, assim, na minha cabeça, ela não pode ser um reflexo da Mônica. A cultura, óbvio que eu influencio, óbvio. E nesse momento, mais do que ser guardiã, eu sou embaixadora. Isso. Eu estou ali mostrando o que é a cultura da Solids e como a gente precisa agir e como a gente precisa ser. Mas isso não pode passar pelas minhas preferências pessoais. Óbvio que eu posso contribuir e eu contribuo com a minha visão, com a minha direção estratégica. Mas a cultura da Solids tem que ser um conjunto de elementos que vão fazer a Solids sair de onde ela está hoje para os próximos anos. Isso quer dizer que quando eu tiver 90 anos, tudo bem se a cultura for diferente. Porque a cultura, ela não pode ser um espelho do fundador. Ela tem que ser um instrumento de gestão que leva a empresa do ponto A para o ponto B. Legal. Se quando eu tiver 90 anos, né? Vamos supor, se eu tiver 50 anos e tiver se tiver diferente, se esses elementos, óbvio, né? Dentro daquilo que a gente acredita que é correto, né? Algumas coisas eu não posso negociar. Mas se os elementos culturais, eles são bons e eles vão fazer com que a Solids avance para o próximo nível, tá tudo certo. Porque isso não é um patrimônio pessoal da Mônica, nem do Alê, que são os dois fundadores. Cultura é um instrumento de gestão. E é isso que muitas vezes os fundadores se ressentem, porque muitas vezes a empresa vai evoluindo e ele começa a perceber que a cultura não tem exatamente... não é mais o reflexo do espelho ali. Isso está tudo bem, desde que a cultura esteja levando a companhia para o caminho certo. A cultura, ela é da companhia, ela não é do fundador. O fundador tem o privilégio e a honra de influenciar e de ser o embaixador dessa cultura. Mas toda e qualquer empresa tem que ser maior do que o seu próprio fundador. Eu não posso limitar a Solids ao meu tamanho. A Solids tem que ser muito maior do que eu. E isso se aplica à cultura também. Legal, legal. Na primeira gravação aqui do podcast, eu conversei com um CEO de uma companhia que tem de tecnologia 10 mil funcionários espalhados no Brasil. E sobre o desafio também de liderar pessoas nessa parte. E ele me falou uma coisa interessante, aí eu queria ver também como que é a Mônica, tá? Que ele falou assim, Túlio, embora seja uma empresa de tecnologia, eu sou líder de pessoas. Então, assim, eu primo pelas lideranças estarem trabalhando presencialmente, não de forma online. Pode até ter um momento ou outro ali de ter o híbrido, mas porque eu preciso desse contato físico. E eu gosto de estar do lado ali das pessoas para conversar, desenvolver, contar real e saber se eu posso contar com ela ou não, né? Como que é a Mônica? Olha, a Mônica tem um perfil executor comunicador. Isso significa que eu, pessoalmente, performo muito melhor presencialmente. Mas isso não significa que a Solids vai toda caminhar na direção que é o melhor para mim. Porque, de novo, a companhia precisa ser maior que o seu fundador. Agora, o bom é que eu tenho um sócio, que é o Ale, que também é CEO, então somos dois, CEO e co-CEO, e ele é o oposto. Ele performa muito melhor em casa. Então, a Solids é muito equilibrada. Né? Exato, é muito legal. É bom. E traz uma visão complementar. Então, hoje, nós temos indicadores, né? E nós temos números. Então, assim, não interessa a minha preferência. Eu sou só uma de centenas. Interessa o que os números estão me mostrando.
O que funciona? O que performa? A nossa gestão de pessoas, ela é muito pragmática. Então, o que funciona está acima do que é o melhor para o grupo. Então, o que acontece? O que nós percebemos e, de novo, eu estou dizendo isso porque para tirar um pouco essa coisa de cruzeiro atlético, sabe? Assim, eu sou do presencial, porque, gente, sempre existiu home office, sempre existiu presencial. Algumas empresas vão dar certo de uma forma e outras de outra. O que você tem que ser é fiel àquilo que funciona para você. O resultado da companhia é o resultado. Tem que ser alinhado. E se precisar mudar, muda. E não perca a coragem de mudar. Porque o que eu mais vejo hoje são empresas de tecnologia que percebem que precisam aumentar a carga do presencial e não fazem por falta de coragem. Porque elas têm a preocupação, e é legítima essa preocupação, tá? Eu sei que as pessoas não vão gostar no primeiro momento, mas é o que precisa ser feito? Faça. Então, o que a gente, lá na Solids, respondendo? Tem de tudo. O que tem é que cada time, cada área, ela tem seus indicadores e a gente, desde a pandemia, a gente foi monitorando. Então, a Solids nunca foi uma empresa 100% remota, porque nós temos uma natureza, por exemplo, de uma máquina comercial. Tem uma máquina comercial muito grande. Comercial muito grande com pessoas onde o aprendizado é importante. Então, é óbvio que o presencial performa melhor do que o remoto. Realidade comercial. Essa realidade não necessariamente se aplica a times de tecnologia. Porque em tecnologia, eu saio de uma contratação regional e parto para uma contratação Brasil todo, e eu ganho com densidade de talentos. Então, de forma prática, hoje eu tenho times 100% remotos, 100% presenciais e híbridos. Eu tenho time de tecnologia presencial na Solids, em São Paulo. Eu tenho time remoto de tecnologia. Eu tenho um time comercial que é híbrido. Mas grande parte da Solids está no híbrido. Se pegasse a massa da nossa população, ela está ali 3 vezes no escritório e 2 vezes em casa. Mas cada time tem autonomia. Alguns fazem 2 no escritório, 3 em casa. Mas o ponto é, tem que funcionar. E cada time tem uma natureza diferente. Óbvio que algumas atividades que existem concentração, talvez o presencial, você vai perder um pouco de qualidade, porque em casa você não vai ser interrompido como você é no escritório. Então, você consegue focar. Só que você não pode olhar... Então, tem a questão da natureza da atividade, tem a questão do perfil comportamental da pessoa. A minha performance cai em casa. A do Ale sobe. Então, tem esse individual também. Algumas pessoas não têm condição, estrutura de familiar para trabalhar em casa. Porque se elas trabalham em casa, é o cachorro, o periquito, a criança, é a mãe que não entende o que é trabalhar em casa, é vizinho, é barulho. Então, são tantas variáveis. Então, você enquanto gestor, como é que você controla isso? Você enquanto gestor de pessoas, você tem que olhar para os números e ver o que funciona e o que não funciona. Se não funciona, não faça. Né? E a gente, assim, hoje na Solids, por exemplo, time comercial é híbrido. Mas eu só contrato pessoas no regime presencial. Então, eu contrato no presencial, então eu contrato pessoas que estão dispostas a trabalhar pessoalmente. Se tiver que uma mudança, entrou, já tá um acordo feito. Gente, 2 pessoas. Mas eu tenho essa liberdade, eu fui transparente com essas pessoas. Você já colocou mais ou menos o pior cenário. O contrário, não. Né? Não é o pior, porque... O cenário mais desafiador para algumas pessoas, elas preferem o presencial. Tem isso também. Tem gente que prefere o presencial. Né? Eu, se trabalhar remoto, eu vou sofrer. Então, eu seria a candidata que ia levantar a mão e falar, presencial para mim. Porque eu tenho um autoconhecimento, eu já me conheço o suficiente para saber onde eu performo melhor. Então, para mim é óbvio. Então, mas essa combinação tem que fazer. Então, assim, se você tem expectativa de que as pessoas têm que trabalhar presencialmente, contrate presencial, não contrata remoto, não. Porque senão você vai arrumar uma briga, um atrito completamente desnecessário lá na frente. Concordo. De novo, a forma como você começa um relacionamento, ela dita como vai ser esse relacionamento nos meses seguintes. Total. Então, resolva todas as coisas difíceis ali no processo de seleção. Muito boa. Faça os alinhamentos ali no processo de seleção. Porque isso vai evitar um monte de atrito, um monte de desgaste lá na frente. Muito bom, Mônica.
Como eu falei, nós temos assunto aí para o dia inteiro, né? Depois a gente vai conversar sobre algumas formas também de levar a Solids, você para esse mundo aí das fintechs que vão enfrentar desafios muito, muito grandes. Nós somos uma parte de globalização de moedas, né? Incrível. E agora para a gente ir para o lado da nossa conversa, que é para encerrar. Hoje, a Solids vai estar indo para qual caminho, né? O que as empresas hoje podem aproveitar da Solids para esses desafios que a gente conversou aqui agora, né? E aonde a Solids quer chegar. O momento hoje que a Mônica está, junto com a Lê, impulsionando a companhia, ela quer chegar aonde? Eu quero chegar... O Brasil perde anualmente 500 bilhões de reais, mais ou menos, com alta rotatividade. Eu quero mexer no ponteiro da economia, reduzindo a rotatividade e aumentando a produtividade das empresas. Eu tenho 3 milhões de empresas no Brasil que precisam de mim. E eu tenho que estar prontas para ajudar. Então, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço vai ser muito na direção de fazer com que a gestão de pessoas seja vista como um aliado e como um instrumento de fortalecimento das empresas. Porque a hora que eu fizer isso de forma escalável, eu vou mexer no ponteiro. Né? E a gente tem esse indicador, quantos bilhões de reais eu economizo para as empresas. A gente tem esse compromisso muito forte. Né? Então, esse é o nosso sonho grande, assim, de ser relevante. E aí, pensando no... E é por isso que o tempo todo a Solids está muito preocupada em desenvolver uma tecnologia focada em realmente mexer. A gente quer mudar a realidade das empresas e mexer no ponteiro das empresas através da gestão de pessoas. E para isso, o que a gente aprendeu, né, nessa conversa sobre pessoas e tudo? Quanto mais a gente desenvolve o algoritmo, mais a gente caminha para o desenvolvimento de um algoritmo humano. De um algoritmo que conhece profundamente as pessoas. Né? Então, a Solids, a gente tem colocado todo o nosso direcionamento, né? A gente fala muito, né, agora o debate inteligência artificial. Inteligência artificial vai mudar completamente a forma de fazer gestão de pessoas também. E pode ser muito bom, dependendo de como você vê. Mas cada vez mais a gente está muito focado em conhecer profundamente quem é esse ser humano que está trabalhando, quem é esse ser humano que vai se desenvolver nas empresas e ser um aliado. Né? É fazer com que as pessoas se conheçam e trabalhem da melhor forma, é fazer com que as pessoas cresçam, sejam promovidas, é fazer com que o líder seja capaz de entregar uma gestão adequada, é fazer com que a empresa seja capaz de entregar uma cultura e um modo de gerir pessoas onde todo mundo ganha. Né? Num ambiente onde está todo mundo falando de ambientes tóxicos, né? Você tem uma geração que está vendo trabalho como algo negativo, isso é um problema, isso é um crime, porque trabalho não é um castigo. Trabalho é bênção. Trabalho é oportunidade. Mas nós, como empresa, precisamos mostrar para essa geração, precisamos educar e mostrar as oportunidades que existem. Em tecnologia, eu sei que a gente tem, né? Você falou das fintechs que muitas estão querendo desistir. Não desistam. Ou então pivotem, né? Você pode até ajustar, porque num país como o Brasil, onde tudo muda o tempo todo, você tem que ser ágil. Mas quantas oportunidades nós temos nesse país? Esse país está pronto para ser construído, não tem nada pronto aqui dentro. É um cenário muito bom para empresas de tecnologia. E por que é bom? Porque é tudo difícil. Né? Porque tem muitas variáveis, as coisas mudam o tempo todo, mas isso também forja um tipo de empreendedor diferente. Isso vai te fazer ser um empreendedor mais resiliente, isso vai te fazer ser um empreendedor que sabe fazer mais com menos. A escassez, a dificuldade, ela é um ativo que não pode ser desprezado. Se você é forjado nesse ambiente difícil, isso te forma de um jeito diferente. E isso lá na frente é uma baita de uma vantagem competitiva. Então, eu sei que a gente está navegando agora em tempos de... Algumas áreas estão sendo afetadas. A gente tem navegado, né, em mares que não estão nada calmos. Mas, assim, foca de novo. Foca não no que está acontecendo agora, mas foca no que você vai ganhar lá na frente. Né? Então, foca naquele seu alvo. E enxerga toda essa situação que é difícil, tudo como temporária, porque ela é. Historicamente, ela é temporária. Isso já aconteceu antes, vai acontecer amanhã. Né? Então,
quais as oportunidades que você, enquanto empreendedor de tecnologia, enquanto você profissional de tecnologia, tem nesse espaço de tempo que nós estamos vivendo. Existem muitas oportunidades e a gente precisa capturar. E a Solids está à disposição para ajudar todas as empresas a desenvolver as pessoas e também desenvolver as empresas através da gestão. Muito bom, Mônica. Obrigado por compartilhar esse conhecimento, esse conteúdo. Eu que agradeço. Eu acho que muita gente vai absorver isso e colocar... eu acho muito interessante, né, mano, quando a gente consegue mudar a vida de uma pessoa no meio de um monte. Se a gente conseguir transformar o caminho de uma pessoa por um caminho mais desafiador, de coragem, né? Acho que já é muito válido, né? Acho que essa questão do propósito, que a nossa geração, acredito que ela tenha muito isso, né? Ela está contribuindo com essa mistura do que está acontecendo hoje, né? De pegar essa coragem, de pegar esse exemplo que tu passou antes e pegar o que essa geração também tem de muito bom hoje, né? Que eles também são mais objetivos, né? Tem muitos que eu converso mais objetivos, converso de igual para igual, né? Antes você tinha muito medo do líder, do chefe e tal. Cara, hoje acabou esse negócio. É uma delícia, essa confusão é uma delícia. É uma delícia, é uma delícia. Então, Mônica, delícia também a conversa nossa. Acho que a galera vai gostar também. E vamos depois para o próximo. Muito obrigado. E obrigado a todos também. Acompanhe a Solids e a Mônica Hawk nas redes sociais aí também. Obrigado, Mônica. Foi um prazer.